Você já parou para pensar de onde vem exatamente a gasolina que você coloca no seu carro? A maioria das pessoas responde rápido: ah, vem de uma plataforma de petróleo no mar. Mas olha só, isso é só metade da verdade. Porque bem no meio do oceano, a centenas de quilômetros da costa, existem estruturas gigantescas que não são só plataformas. São verdadeiras cidades flutuantes. Lugares onde centenas de pessoas moram, trabalham, dormem e comem, enquanto, ao mesmo tempo, essa estrutura processa e armazena milhões de barris de petróleo sozinha no meio do nada. E o mais louco, você provavelmente nunca ouviu o nome dela. Se chama FPSO. Hoje, você vai entender como essa cidade funciona, por que ela existe e por que, sem ela, o combustível que move praticamente o mundo inteiro simplesmente não chegaria até você. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo de um jeito diferente, já se inscreve no canal, porque hoje você vai entender algo que muita gente usa todos os dias sem fazer a menor ideia de como funciona. A gente vai além do óbvio. Vamos entender por que essas estruturas foram criadas, como elas conseguem engolir petróleo do fundo do oceano, guardar tudo isso dentro de si mesmas e, ainda por cima, resistir a tempestades, ondas gigantes e décadas de operação sem parar. Olha, isso aqui é mais complexo e mais impressionante do que parece. A explicação simples que todo mundo já ouviu é essa: existem navios que ficam no mar produzindo petróleo. Ponto final. Mas essa versão é rasa, porque ela não explica o problema real que a indústria de petróleo enfrentou nos anos 1970 e 1980, quando começaram a descobrir reservas de óleo cada vez mais longe da costa, em águas cada vez mais profundas. A questão é a seguinte: como você extrai petróleo de um lugar onde não dá para construir uma plataforma fixa cravada no fundo do mar? Como você processa esse óleo, separa a água e o gás, armazena tudo e ainda transporta para a terra firme? Tudo isso sem ter onde apoiar nada. Foi aí que nasceu a ideia do FPSO, Floating Production, Storage and Offloading, em português, Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. Em vez de fixar uma estrutura no fundo do oceano, a indústria decidiu fazer o oposto: transformar um navio gigante em uma fábrica de petróleo completa, que flutua, processa, guarda e depois transfere tudo para outros navios, sem nunca precisar tocar o fundo do mar. Aqui está o que quase ninguém percebe: o termo FPSO só foi oficializado em 1992, mas a tecnologia já existia bem antes disso. O Brasil, inclusive, tem um papel gigante nessa história. O nosso primeiro FPSO, batizado de PP Moraes, foi adaptado ainda no final da década de 1970 e começou a operar no início dos anos 1980, no campo de Garupa, na Bacia de Campos. E olha que interessante, essa mesma plataforma, depois de anos produzindo em outros campos, foi renomeada para P-34. E se tornou a primeira plataforma do mundo inteiro a produzir petróleo na camada do pré-sal, lá em 2008. Ou seja, uma estrutura criada nos anos 1970 acabou entrando para a história moderna do petróleo décadas depois. É aqui que fica realmente interessante. O Brasil não é só um país que usa FPSOs. O Brasil ajudou a moldar essa tecnologia e hoje é o país que mais opera esse tipo de plataforma no planeta inteiro. Agora, deixa eu te mostrar o tamanho real disso, porque só falar produz muito petróleo não significa nada até você ver os números. Em dezembro de 2024, o FPSO Almirante Tamandaré começou a operar no campo de Búzios, na Bacia de Santos. Essa plataforma tem capacidade para processar 225 mil barris de petróleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural. Só para você ter noção, isso é suficiente para abastecer, sozinho, uma fração enorme do consumo diário de um país inteiro. O investimento nessa única unidade
cerca de 45 bilhões de dólares. E o retorno estimado é de 36 bilhões por ano, só com essa plataforma, né? Ela está conectada a 15 poços de petróleo no fundo do oceano. Gerou mais de 3.800 empregos diretos e indiretos durante a construção. E vai continuar operando por 25 anos. 25 anos. Pensa nisso, uma estrutura que vai passar mais de 2 décadas boiando no meio do oceano, sem parar. E não é a única. O FPSO Carioca, lançado em 2021, tem capacidade para extrair 180 mil barris de petróleo por dia, além de armazenar até 1,4 milhão de barris dentro dela mesma. É basicamente um tanque gigante flutuante, guardando petróleo suficiente para abastecer cidades inteiras, esperando o momento certo de transferir tudo para outro navio. E aqui vai outro dado que poucas pessoas sabem. A Petrobras é, oficialmente, a empresa que opera o maior número de plataformas flutuantes do mundo. Já em 2014, ela operava mais de 100 unidades de produção offshore, sendo quase 30 delas do tipo FPSO Itu. Hoje o Brasil produz cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. E a expectativa é chegar a 5,3 milhões até 2030, impulsionado pela chegada de mais 16 novas plataformas FPSO. Ou seja, o que você está vendo aqui não é só curiosidade. É uma das maiores operações de engenharia do planeta, acontecendo literalmente debaixo dos nossos olhos, no meio do oceano. Você pode estar pensando, tá, mas por que você está chamando isso de cidade? É só um navio grande, só que não é bem assim. Um FPSO típico abriga entre 100 e 200 pessoas morando e trabalhando dentro dele, em turnos que podem durar semanas seguidas. Tem alojamento, cozinha industrial, área de lazer, enfermaria e um sistema de segurança complexo. Tudo isso rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Enquanto isso, embaixo do convés, uma verdadeira fábrica química está funcionando. O petróleo bruto que sobe do poço vem misturado com água, gás e areia. O FPSO tem a função de separar tudo isso, tratar o óleo, comprimir o gás e só então armazenar o petróleo já processado dentro dos seus próprios tanques internos, que ficam no casco do navio, exatamente como um porão gigante. Depois, de tempos em tempos, outro navio chamado Aliviador chega, se conecta ao FPSO e literalmente rouba esse petróleo armazenado para levar até uma refinaria em terra. É por isso que a comparação com uma cidade faz sentido. Tem gente morando, tem infraestrutura funcionando, tem produção acontecendo, tem logística de entrada e saída constante. Só que em vez de ruas e prédios, tudo isso boia sozinho no meio do Oceano Atlântico. Agora olha, isso aqui é o que eu acho mais fascinante nessa história. O ser humano tem uma tendência natural de subestimar o que não vê. A gente enche o tanque do carro, paga a conta de luz e nunca para pensar na cadeia gigantesca de esforço humano e engenharia que existe por trás daquilo. Esse é um fenômeno estudado até em psicologia do consumo. Quanto mais um processo é invisível, menos valor a gente dá para ele. A gasolina simplesmente aparece no posto. A energia simplesmente chega na tomada. E a gente nunca imagina que para isso acontecer, existem pessoas vivendo semanas inteiras isoladas no meio do oceano, operando estruturas do tamanho de vários campos de futebol, debaixo de risco constante. Tempestades, ressacas, ondas de até 15 metros de altura em algumas regiões. O nosso cérebro adora explicações simples, mesmo quando elas escondem uma realidade muito mais complexa e, honestamente, muito mais impressionante. Agora, você pode estar pensando, tá, mas isso é só mais uma curiosidade sobre petróleo. Não muda nada na minha vida. Só que muda sim. Porque entender como um FPSO funciona explica, por exemplo, por que o preço do combustível varia tanto? Por que certos países crescem economicamente tão rápido quando descobrem petróleo em águas profundas? E por que o Brasil
especificamente, se tornou um dos protagonistas globais dessa indústria nos últimos 15 anos, principalmente depois da descoberta do pré-sal. Isso não é só engenharia, isso é geopolítica, economia e o motivo pelo qual certas regiões do país, como partes do Rio de Janeiro e São Paulo, vivem verdadeiros booms de emprego quando uma nova plataforma como o Almirante Tamandaré entra em operação. Para você guardar essa ideia de um jeito simples, imagine uma fábrica de refrigerante gigante. Só que, em vez de ficar em terra firme com fundação de concreto, ela foi colocada boiando dentro de uma banheira gigantesca no meio do oceano e precisa continuar produzindo, engarrafando e estocando refrigerante o tempo todo. Mesmo durante uma tempestade, é basicamente isso que um FPSO faz. Só que, em vez de refrigerante, é petróleo bruto vindo direto das profundezas do fundo do mar, às vezes de mais de 2.000 metros abaixo da superfície. E aqui está a parte que realmente muda a forma como você vai olhar para isso a partir de agora. Um FPSO não fica parado sobre uma base fixa. Ele está literalmente ancorado, flutuando, se ajustando o tempo todo ao movimento das ondas, do vento e das correntes marítimas, enquanto continua processando milhares de barris de petróleo por hora, com precisão quase cirúrgica. Isso significa que cada vez que você abastece seu carro, existe uma chance real de que aquele combustível tenha passado, em algum momento, por uma estrutura balançando no meio do Oceano Atlântico, operada por uma equipe isolada, processando petróleo vindo de mais de 2 quilômetros abaixo da água, tudo isso enquanto o restante do mundo simplesmente nem imagina que aquilo existe. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu justamente com o primeiro FPSO brasileiro, o PP Moraes. Quando essa plataforma foi adaptada, no fim dos anos 1970, ninguém imaginava que ela se tornaria um marco histórico décadas depois. Ela foi pensada como uma solução provisória, quase improvisada, para resolver um problema imediato: extrair petróleo do campo de garupa sem depender de uma estrutura fixa e caríssima. Só que, com o passar dos anos, essa mesma estrutura foi remodelada, atualizada e reaproveitada em outros campos. Albacora, Barracuda, até finalmente ser renomeada como P-34. Foi justamente essa plataforma reciclada, criada décadas antes como solução temporária, que se tornou a primeira do mundo inteiro a produzir petróleo na camada do pré-sal. Em 2008, um dos marcos mais importantes da história energética do Brasil. Ou seja, aquilo que começou como uma gambiarra de engenharia nos anos 1970, terminou escrevendo um capítulo histórico décadas depois. Às vezes, a solução mais improvisada de hoje é o marco histórico de amanhã, e ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. Então agora você já sabe. Da próxima vez que você passar num posto de combustível, existe uma chance real de que aquele petróleo tenha vindo de uma cidade flutuante no meio do oceano, com gente morando, trabalhando, e uma estrutura de milhões de dólares balançando sobre as ondas, processando tudo isso sem parar. Agora eu quero saber, você já sabia disso ou isso te surpreendeu? Comenta aí embaixo. E se você gosta de curiosidades que realmente fazem pensar, coisas que estão bem na sua frente, mas que ninguém nunca explicou direito, já se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz um assunto desses para você enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. Te vejo no próximo vídeo.